Começo esse episódio falando para vocês que eu ando um pouquinho cansado. Cansado de pessoas falando sobre o marketing de conteúdo e o seu futuro, sem ao menos se desprender de coisas que já ficaram no passado nessa área. Afirmam que as pessoas usarão mais vídeos. Óbvio, minha gente. Óbvio, muito óbvio. Comecei então a refletir sobre isso. Bom, assim como tem sido nos últimos anos, no próximo, tudo vai mudar no marketing, especialmente o marketing de conteúdo. Estamos assistindo essa mudança debaixo dos nossos narizes. Portanto, não adianta fazer previsões de médio e longo prazo. A coisa está tão rápida que não estamos dando conta de a perceber. Mas no curto prazo, ou melhor, no curtíssimo prazo, pode ser que dê para pensar em algo aproveitável e a transformar nas 10 sugestões a seguir. Bom, a primeira sugestão que eu tenho é conteúdo e autoria por bots. Pense sobre isso, reflita. Precisamos discutir os possíveis desafios e limitações do uso do marketing de conteúdo como estratégia de negócios de qualquer tamanho, principalmente no que diz respeito à concorrência e ao potencial dos bots para gerar grandes quantidades de conteúdo. Bom, você deve estar sabendo do Chat GPT da OpenAI. Não? Deveria saber. Pois bem, à medida que a concorrência aumentar, será mais difícil e caro ganhar atenção em um espaço lotado de anunciantes. Então, para algumas empresas, pode ser mais interessante abandonar completamente o marketing de conteúdo. Além disso, a inteligência artificial, a famosa IA, pode contribuir para mais situações problema mais à frente nas estratégias dos negócios. O Google, minha gente, esses dias já até colocou isso como spam, pois afeta seu negócio diretamente, que são as buscas. Mas isso é um jogo sem volta. Aí eu passo uma outra pergunta para vocês refletirem. Conteúdo gerado por bots será bom? Será que a inteligência artificial já é capaz de gerar conteúdo, incluindo vídeos, roteiros de filmes, poesias e postagens em redes sociais com qualidade? Bom, ela já é usada para gerar grandes quantidades de conteúdo, o que impactará significativamente o marketing e nos negócios, iniciando uma nova fase de competição em que as empresas lutam para destacar em um espaço ainda mais concorrido. Bom, não está clara a sua qualidade ainda, mas passamos para um próximo tema, que seria o metaverso. É além ou aquém do que a gente espera? Nos últimos tempos, acompanhamos o aparecimento de algo chamado metaverso. Todo mundo falando sobre isso, criado pela empresa Meta. Pensado para ser um espaço de realidade virtual no qual as pessoas passam ou deveriam passar cada vez mais tempo. Bom, eu ainda estou cético com essa plataforma, mas não com esse tipo de ambiente, como no caso do Roblox, por exemplo, esse game adotado e adorado por jovens atualmente. Uma coisa é certa, plataformas de conteúdo tradicionais, como blogs, vídeos e podcasts, poderão crescer mais devagar e, eventualmente, perder espaço à medida que mais pessoas consumirem conteúdo dentro do metaverso ou qualquer outra plataforma similar a ela que venha a surgir com outros nomes, por exemplo. O seu benefício é fazer parte do algoritmo que limita a exposição das pessoas ao conteúdo com base em suas preferências estabelecidas, como amigos, localização e etc., deixando de fazer essa restrição e abrindo possibilidades infinitas para anunciantes oferecerem experiências novas e interessantes que atraiam os consumidores pela curiosidade e pelo desejo de experimentar algo novo. Sinceramente, ainda não é meu caso. O mundo real ainda me atrai fortemente.
De qualquer forma, o conteúdo tradicional precisa se tornar mais interativo e imersivo para envolver clientes old-fashioned como eu. Então, bora sermos mais interativos? Óbvio, temos, a partir do que eu falei antes, potencial para as empresas criarem conteúdo mais interativo e mais envolvente, usando a tecnologia existente. Por favor, muito mais, inclusive. Diversas marcas já estão combinando vídeo, áudio, mapas, textos, dados e muito mais para criar histórias imersivas interessantes para todos nós, para que nós nos envolvêssemos mais nesse conteúdo, nessas historinhas. Mas, gente, nós queremos mais, muito mais. Então, empresas, marcas, se esforcem, por favor. Por falar em marca, a gente pode entrar num outro assunto que eu já trabalhei aqui antes, que é somos todos uma marca. Sim, reforço para que vocês não esqueçam jamais. É fundamental estabelecer confiança e forte presença online para ter sucesso atualmente. A concorrência e a proliferação de conteúdo falso, as conhecidas fake news, se tornam um problema crescente e, portanto, as empresas precisam se estabelecer como autoridades confiáveis para ganhar atenção e engajamento. As marcas pessoais ou personais continuam sendo um papel fundamental nisso. Portanto, foque no seu expertise, autoridade e confiabilidade. Lembra aquela siglazinha? Eu já falei sobre isso aqui também. EAT, da Google. Todos nós temos que construir a nossa marca pessoal como estratégia para executivos, empreendedores, criadores e pequenos empresários, mas cada uma com a sua identidade, como eu já falei aqui antes também. Bom, já que estamos falando de marcas, vamos falar de habilidades a serem adquiridas. É corrente a mudança na carreira, o tempo inteiro, e também nesse papel que os profissionais de marketing e de outras áreas de gestão precisam sempre movimentar, se adaptar. Então, essa necessidade de se adaptar aos novos desafios sempre vão surgir. Precisamos, então, ser altamente criativos, conectados ao público e qualificados em engajamento e distribuição de conteúdo. Nossa atuação mudará de fornecedor de informações para criador de experiências imersivas e construir, com isso, comunidades. Isso exigirá de todos nós novas habilidades, como a capacidade de criar experiências colaborativas, como as vistas nos videogames, no Roblox que eu acabei de citar, ou pelo menos um ambiente similar a um ambiente desses. E também temos que desenvolver a capacidade de construir e se envolver com essas comunidades por meio de conteúdo. Interagindo, lembra? Eu já falei isso há pouquinho, as quais anseiam por conexão e pertencimento. Bom, aí, já que nós estamos falando de comunidades, temos que falar de cocriação. E de cocriação em cocriação, teremos que caminhar. Preste atenção ao fato do uso contínuo da cocriação, aquela a combinação de ideias com outras pessoas, interdisciplinar e tudo mais, que é tradicional na área de administração, de comunicação, de marketing, mas especialmente no marketing de conteúdo. Colaborações estratégicas ajudam marcas a amplificar as vozes dos seus clientes, permitindo que criem anúncios, arte e conteúdos em vídeos, por exemplo. Outro exemplo é o que a tecnologia da Web3 poderá permitir com a criação em uma escala muito maior, incluindo comunidades e negócios co-criados em uma escala infindável. Mas, apesar de eu ser um otimista, creio que isso vai demorar mais do que o curto prazo que mencionei no início desta minha fala para vocês aqui. Com isso, nessa questão da cocriação, do ambiente web interativa, eu falo dos tokens. Token, para que te quero? Meu ceticismo é o principal crítico, a mim mesmo, eu admito. Mas vamos lá, vamos falar da economia da tokenização. Percebe-se que o uso de tokens
e tokens não fungíveis, os NFTs, como criadores de conteúdo, está mais forte na estratégia das marcas globais. Inclusive, com eles se envolvendo com seu público e facilitando a cocriação. Há marcas pessoais criando seus próprios tokens. E não pensei em criar o meu, não. Fiquem tranquilos. Isso porque pode fazer com que as comunidades de criadores tokenizadas venham a transformar a colaboração, a criação e a distribuição de conteúdo nos próximos 2 anos. Vamos ficar atentos. Tá? Eu convido vocês a ingressarem em uma comunidade de token por aí e conheçam um pouquinho mais sobre aquilo que eu estou falando. Bom, já que estou falando vocês pesquisarem e distribuírem conteúdo que vocês estão criando, pensem nos canais que vocês podem utilizar, que vocês precisam perceber que existem e que podem ser utilizados nesse próximo futuro. Não resta dúvida sobre o fato de que esse tal de TikTok tem sido o aplicativo de mídia social mais popular entre a geração Z, aquela jovenzinha, né, com seu conteúdo baseado em vídeos curtos, divertidos e amplamente compartilhados na plataforma. Até eu vou usar de vez em quando, óbvio. Aliás, esse vídeo vai estar lá também, mas um engajamento muito pequeno, como sempre. A taxa de crescimento do TikTok tem sido sem precedentes e é provável que continue crescendo no futuro, apesar das limitações legais dos Estados Unidos e outros países. No entanto, é possível que a próxima grande plataforma de mídia social seja dirigida pela geração Alpha, que é ainda mais jovem do que a geração Z. Essa plataforma provavelmente também será orientada para o vídeo e pode ser lançada dentro desses próximos 2 anos que eu estou falando aqui. Outra plataforma que pode ter seu crescimento significativo no futuro é o Discord, que começou como um back channel para jogadores, mas agora é amplamente utilizado como uma rede comunitária para a Web3. Embora seja um pouco diferente do que outras plataformas de mídia social, é possível que sua funcionalidade atenda às necessidades de sua base de fãs em crescimento. Quanto ao Twitter, é difícil prever o futuro que reserva para essa plataforma. Vamos aguardar um pouquinho mais. Devido até essa complexidade de classificar e moderar conteúdo como pornografia, violência, ameaças e mentiras. Ele vai ter que enfrentar mais problemas regulatórios baseados nisso, mas também outras plataformas de mídia social também vão enfrentar a mesma coisa. Temos o Ku, por exemplo, surgindo. Sim, Ku. É uma plataforma indiana que ainda, eu acho, a meu ver, está bem, apesar de ter sido criado por uma extrema ideologia de um lado, está sendo utilizado pela extrema ideologia do outro. Então está meio confuso isso aí, mas vamos aguardar um pouquinho. Então temos o Ku, sinceramente, apesar dos esforços que eu vejo desses influenciadores que lá já estão, se trata de mais do mesmo. Tenho que postar lá também conteúdo para ficar só de fora, ok. Não vai ser nada revolucionário. Como já cansamos o Instagram também, eu acho que essas outras redes podem cansar também. Apesar de que o Instagram ainda mantém o seu poder comunicacional muito forte, mas que se baseia mais em posicionamentos. Finalmente, mas é importante a gente dizer sobre o que é hoje verdadeiro ou falso aí no mundo da comunicação, do marketing de conteúdo. Eu percebo perigos potenciais na tecnologia deepfake, por exemplo, e não duvide disso. Ela permite a criação de vídeos realistas de gente como a gente, dizendo e fazendo qualquer coisa. E eu acho isso um perigo, você não acha também? Ela avança mais rápido do que a capacidade de detectá-la e tem uma alta probabilidade de causar consequências desastrosas em nossas vidas. O conteúdo de deepfake vai se tornar viral e perturbar a sociedade antes que alguém perceba que aquele dado, aquela informação é falsa. Você já deve ter percebido isso há mais ou menos ultimamente acontecendo na nossa vida, não? Portanto, as empresas e nós mesmos
precisamos criar formas de nos defendermos contra esse mal. A solução, ao meu ver, de outros especialistas que eu tenho lido, seria criar e distribuir conteúdo verdadeiramente original e que não possa ser facilmente falsificado ou criminosamente modificado. Foque na construção da confiança com o seu público e seja transparente sobre a origem dessas suas afirmações e conteúdo. Bom, então, minha gente, finalmente, eu acho que o futuro do marketing, especialmente do marketing de conteúdo, dependerá de criar conteúdo que faça as pessoas pensarem ou sentirem profundamente. Isso provavelmente será feito por humanos com personalidades estabelecidas e confiáveis. O conteúdo que evoca emoções profundas, como o sentimento de admiração, será extremamente importante no futuro, pois tocará em questões internas únicas e profundas dos indivíduos. Experiências serão importantes nesse sentido, com histórias expansivas e imersivas. E o futuro do marketing de conteúdo também precisará ser audacioso e espetacular para se destacar. Isso pode ser difícil para os bots fazerem no momento, mas pode também mudar no futuro. Eu estarei de olho. E você?